O Garcia, ele é um cara que gosta de sair, de viajar, um cara que gosta de carro, que gosta de leitura, gosta da família, gosta de ficar com os amigos. É basicamente isso aí. A minha primeira lembrança foi com a avó dos meus irmãos. Ela publicou um livro e quando eu era pequena ela me deu um livro, o livro dela. E eu me lembro que era um livro de poesia e essa foi a meu primeiro contato com o livro, porque eu conheci uma pessoa que era praticamente da nossa família, avó dos meus irmãos, mas considerava como avó também. E ela foi a primeira pessoa que eu vi que não era famosa nem nada, mas ela tinha publicado um livro. Na realidade, o primeiro contato com o livro foi realmente o contato dela. Mas aí depois eu fui procurar por livros através da escola, né? Que a escola obrigava a gente a ir em biblioteca, fazer pesquisa, a procurar livro, pegar livro emprestado na biblioteca para fazer trabalho. Aí, posterior a isso, o gosto mesmo por leitura, ele veio muito por causa da minha falta de memória. Eu tinha a memória muito ruim. Então, as pessoas me indicavam para ler livro, começar a ler livro para poder ajudar na memória. Isso daí realmente ajudava. Então foi lá com 15, 16 anos que eu comecei a ter o gosto pela leitura, né? Aí dessa época aí eu lembro de eu ter lido livros internacionais, como A Menina que Roubava Livros, fotografias de um tirano, se eu não me engano, que era da Segunda Guerra, que era temas que eu gostava também, Mein Kampf, alguns livros assim dessa pegada da Segunda Guerra que eu comecei a ler, né? Aí depois foi pros autores nacionais, Machado de Assis, Clarice Lispector, comecei a ler também. Aí depois fui para um pedaço de livro espírita, li Zíbia Gasparetto, tem um livro também aqui que tá aqui em casa, Quando é Preciso Voltar. Aí li bastante romance, li aqueles romances clássicos também, que era O Velho e o Mar, se eu não me engano. Li O Príncipe de Maquiavel, li Richard Beck também. Li vários outros livros. Depois de começar a ler bastante, percebi que não tinha muitos livros que falavam sobre a minha realidade, a realidade paulista, né? A gente via sobre vários momentos da história, a gente via até sobre interior, até da época do Machado de Assis, que você via sobre subúrbio. E eu achei interessante, tipo, colocar num caderno, colocar na época num texto aquilo que a gente estava passando, aquilo que a gente vivia, aquilo que fazia parte da minha realidade, né? Eu gostaria que, tipo assim, futuramente o pessoal olhasse pro passado e lesse meu livro, lesse a história que eu contei, no caso, né? Nossa, era assim que funcionava, era assim que esse pessoal vivia nessa época. Eu sabia que eu não ia publicar, na minha cabeça eu não ia publicar, mas eu sabia que, tipo assim, se alguém tiver interesse em ler, tá ali, né? Legal. E só que você publicou. Eu publiquei o meu livro mais de 10 anos depois que eu escrevi. Foi através da editora Gráfica Heliópolis, através do PC que me ajudou. E foi por um acaso, se não fosse eles também eu não ia publicar, não ia ter esse ímpeto de querer publicar mais. Eu nem até tô fazendo nem mais. Eu não teria nem o pensamento de estar no meio dos livros ainda. O primeiro livro que eu publiquei foi O Sol. Ele é um romance. O segundo livro que eu vou publicar, ele se chama O Tabuleiro do Psicopata. Apesar de também ser um romance e ter uma pegada também mais na área da psicologia, ele vai ser um pouquinho diferente de Sol, né? Ele vai ser um livro com um drama, com muito mais reviravoltas na história. Esse próximo livro, O Tabuleiro do Psicopata, ele fala de um personagem que ele tá à margem da sociedade, ele é um criminoso, um traficante. Ele é faccionado. Esse cara, ele tá indo pro lugar onde os amigos dele, companheiros de crime, vão decidir pela vida dele, acusando ele sobre um crime que ele não cometeu. Mas na mente dele, ele já sabe que ele tá indo lá, mas ele não tem mais a possibilidade de reverter essa situação. E no livro, eu vou contar a história, por que ele entrou no do crime e o que aconteceu para ele chegar até ali aquela situação. E nesse meio tempo, ele e o leitor vão descobrindo várias outras coisas que ocasionaram dele estar ali e com relação a aquele momento que ele se encontra. Esse livro que eu tô escrevendo, o segundo, eu já tava com ele todo na cabeça. Só que a gente tem uma vida muito corrida, né? A gente trabalha, a gente cuida da família, a gente tem filho, a gente tem responsabilidades. Então, tipo assim, você tem que dar atenção à família, ir pro trabalho, pagar as contas. E o livro, mesmo ele estando na minha cabeça, eu tinha que
de madrugada, determinar um tempo para mim poder escrever ele, para mim poder mandar para a editora pra gente publicar. Mas é complicado você, tipo, ter que fazer um monte de coisa e ainda, tipo... Poderia ser mais fácil. Se tiver tudo gira em torno do dinheiro. Se a gente tivesse dinheiro, seria mais fácil, né? Você tem um tempinho ali com a família, depois você pega um tempinho só para você poder escrever e trabalhar pouco, mas não é assim que funciona, né? Pra mim, a surpresa total foi tipo do primeiro livro que eu lancei. Agora, do segundo, quando eu fiquei sabendo que abriu o edital pra lançar o segundo e eu já tava com o livro na cabeça, falei, cara, vamos lá, se a gente conseguir, esse livro eu tenho certeza que vai fazer bem mais sucesso do que o primeiro. Esse meu próximo livro, ele é um suspense, vai ter muitas reviravoltas no livro e eu acredito que as pessoas elas vão se identificar muito com os personagens. Tem muitos personagens que eles são fortes, eles são carismáticos, eles têm opinião, mesmo sendo um tendo opinião diversa do outro. Eu acho que os leitores eles vão se identificar muito e vão se emocionar muito com as histórias, que querendo ou não é uma história que envolve muito o brasileiro, mais o marginalizado, mas também o brasileiro. Então, tipo assim, o cara vai se ver ali naquela história, desde o começo até o final, ele vai ficar preso no livro querendo saber o que vai acontecer sempre na próxima página. Pô, viver aqui é tranquilo, como qualquer outro bairro de periferia da cidade de São Paulo, que tem Zé Povinho pra caramba, tem a tia da janela, todo lugar tem a molecada soltando pipa, jogando bola, que na periferia esses costumes ainda não morreram, né? Como eu já tinha citado já em outras conversas com o PC, eu acho que quando a gente vive em quebrada, em periferia, eu acho que é mais difícil a gente querer ficar só em casa, né? Querer estar só em casa, naquele lugar fechado. Acho que a gente quer ter mais espaço, então a gente começa a vislumbrar a rua como quintal de casa. Mas aqui é tranquilo como qualquer outro lugar, como qualquer outra quebrada, Zona Leste, Coringão, sempre é o que predomina. É isso daí, a gente vive a rua, pra nós é o que importa. Não ligo pra nada, não ligo pra casa, não ligo pra lugar, eu gosto de rua. Qualquer lugar que nós tiver, rua que nós vai gostar, rua que nós vai querer. De toda forma, eu acho que morar aqui no Cangaíba, aqui na Zona Leste, ela reflete sim na minha escrita, porque os meus livros, eles falam da minha realidade, né? E se não fosse a minha realidade aqui que eu vivo, eu acho que eu nem teria escrito o meu primeiro livro, entendeu? Então, o primeiro e o segundo livro, eles refletem exatamente aquilo que a gente vive aqui em comunidade. Eu sou um cara noturno. Desde novinho, nunca gostei muito do dia. Então, eu acordo umas 10, 11 horas da manhã, mas veja bem, por que eu acordo esse horário? Eu fico com a minha filha mais ou menos das 10, 11 horas até uma 12:30, que é o horário que eu levo ela pra escola. Eu levo ela pra escola e depois eu já saio pra ir trabalhar. Muita conta. Do trabalho, eu volto 2, 3 da manhã pra casa. Então, ó, saio meio-dia de casa, meio-dia, levo ela pra escola e saio. Então, da 1h da tarde até as 2, 3 da manhã, eu tô na rua trabalhando. Aí, quando eu volto pra casa, 2, 3 da manhã, aí eu começo a pensar em outras coisas que fazer, por exemplo, para escrever o livro. Então é das 2 da manhã até as 3, 4, 5 da manhã. Então eu vou dormir às 5 da manhã. Quando eu vejo que o sol já tá nascendo ali na janela, é o horário que eu vou dormir. Aí eu vou dormir às 5, aí acordo 10h30 da manhã, entendeu? Eu quero dar continuidade pro próximo livro, né? Esse livro é O Tabuleiro do Psicopata, mas eu quero dar continuidade nele com outro nome. Eu não vou dar spoiler, mas eu tenho certeza que, tipo, O Tabuleiro do Psicopata, ele dá uma boa continuação e dá pra fazer uma outra história dele, sim.